Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o incrível livro de Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida. E sobre o que fala O Perigo de Estar Lúcida? Fala da relação entre a criatividade e a loucura. Bom, Rosa Monteiro, ela é uma escritora, jornalista, mas que durante a vida dela, anos da vida dela, ela estudou sobre neurociência, psicologia, que é um tema que ela traz aqui nesse livro para falar a relação entre a criatividade e a insanidade mental. É um livro sensacional, eu achei incrível. É um livro que fala muito do tema que eu gosto muito, que é a mente, né? Principalmente o chamado loucura, né? A loucura. Aqui ela vai falar da insanidade mental de vários artistas. Muitos deles a gente já conhece a história, como Virginia Woolf, Van Gogh. Ela fala principalmente dos escritores, mas ela cita também outros artistas, né, da música ou da pintura. Ela também faz uma relação com ela mesma, com os distúrbios que ela tem. Ela conta a história dela também, né? Ela começa o livro contando sobre ela, sobre a infância dela, onde tudo começou, os questionamentos dela, que ela fala que ela não é uma pessoa normal, que ela sempre se achou uma pessoa muito esquisita. E em busca de descobrir mais sobre ela, né, de entender mais o que se passa na cabeça dela, ela começou a estudar sobre isso e descobriu, né, coisas que ela já tinha alguma noção, né, de que outros artistas também passam pela mesma situação que ela, pelas mesmas dificuldades que ela. Ela fala que muitas das histórias que os autores colocam nos livros, acontecimentos que começaram lá na infância, alguns transtornos que já vinham lá da infância, pelo relacionamento desses autores com os pais, né, com a família, já lá no inconsciente já estaria guardado algumas coisas que levaram eles a trazer isso para suas obras, né? Ela cita aqui nessa obra também, ela fala de Virginia Woolf, né? Os traumas que ela passou, por tudo que ela passou na vida dela e o que isso influenciou na obra dela. Ela faz uma análise sobre isso. Ela também vai falar de vários autores, tem muitos autores aqui dentro. Alguns eu ainda não li, mas quero muito ler por influência dela, pelo que ela escreve aqui, falando sobre a vida desses autores. Ela fala de Sylvia Plath, da relação dela, né, da vida dela e depois do casamento dela, né, o que acontecia naquele casamento e as consequências que isso trouxe. Ela vai falar também dos artistas aqui, dos escritores, né, que tiraram suas vidas. Ela conta alguns relatos aqui. Muito interessante a forma como ela fala, apesar de ser um assunto muito forte. Ah, tem um cabelo aqui. Apesar de ser um assunto pesado, né, e forte, ela traz isso no livro dela com muita leveza. Você entende muito do que está acontecendo aqui, na forma que ela descreve. Muito desses autores, eles já trazem isso dentro deles, por motivos que começaram lá na infância, né? Essa dor tão grande faz com que eles tomem atitudes que vão levar a um final trágico para esses autores. Ela fala também de Proust e ela fala de Emily Dickinson. Eu não sabia, não conhecia, quer dizer, eu já tinha ouvido falar sobre Emily Dickinson, mas eu nunca me interessei por nada dela, por ler alguma coisa dela. Mas aqui ela descreve a história dela de uma forma tão bonita, tão interessante. Eu fiquei muito curiosa para ler mais sobre Emily Dickinson. Ela coloca aqui também alguns poemas dela, né, da Emily Dickinson. Eles estão no original e depois você vai ler no original e depois você vai ver, vai estar escrito a tradução aqui. É muito interessante e mesmo ela fala que a Emily Dickinson, ela tem uma vida muito secreta. Mesmo os pesquisadores que vão atrás de escrever sobre ela têm dificuldade de encontrar materiais, né, para fazer uma biografia, porque tem muito pouca informação sobre ela. Um fato interessante sobre ela é que
ela publicou durante toda a sua vida apenas 10 poemas e ainda foi contra sua vontade. Mas depois da morte dela, a irmã dela encontrou uma caixa trancada com 700 poemas. Só que elas não eram datados e nem tinham títulos. E depois ela ainda encontrou mais de 1000 poemas em outro lugar. Isso mostra a grandeza dela e o quanto ela queria se expressar, mas não teve a chance, ou realmente ela não queria que as pessoas lessem o que ela tinha para escrever. Talvez fosse tão pessoal para ela que ela preferiu manter ali guardado, escondido, para que outras pessoas não vissem o que ela estava escrevendo. Ela provavelmente sofreu abuso do pai e dos irmãos, e isso ela transcreve nos poemas dela, mesmo que eles não tenham título, né? Mas alguns dão a entender que ela sofreu algum tipo de abuso quando ainda era jovem. Ela se apaixonou pela cunhada dela e ela mantinha contato com essa cunhada durante anos e ela escrevia cartas de amor para essa mulher. Ela se trancou no final da vida dela, ela se trancou no seu quarto e ficou lá por muitos anos, sem ter acesso a mais ninguém. Outros autores também, ela descreve aqui, também fizeram isso, se isolaram nos seus quartos e alguns ficaram lá até o final de suas vidas. E tudo isso mostra que a maioria tinham problemas. E ela faz um pequeno comparativo entre a loucura, a genialidade e a loucura, né? Tem uma parte que eu anotei aqui, que é um questionamento que eu fiz, que ela faz aqui, é um questionamento que ela faz aqui, que ela fala da algumas pessoas como Dostoiévski e Van Gogh, e ela fala: será que eles seriam tão geniais nas suas obras se eles não tivessem esses transtornos? Será que eles são criativos porque têm essa mente perturbada? Ou essa mente perturbada faz com que eles sejam criativos? Eu achei esse questionamento muito interessante, é uma coisa para se pensar, né? Eu queria ler o comecinho do livro dela para vocês verem, ter uma ideia do que vocês vão encontrar aqui nesse livro. Sempre soube que alguma coisa dentro da minha cabeça não funcionava direito. Aos 6 ou 7 anos, todos os dias, antes de dormir, eu pedi à minha mãe que escondesse um pequeno enfeite que havia em casa, um horroroso caldeirãozinho de cobre. O típico objeto de loja de souvenirs baratos ou talvez até mesmo um brinde de restaurante. E eu lhe pedia isso não porque me incomodava com a feiura daquele troço, o que teria sido um tanto estranho, porém, de certo modo, distinto, e sim porque havia lido em algum lugar que o cobre era venenoso, e tinha medo de que me levantar sonâmbula no meio da noite e começar a lamber o caldeirão. Não sei bem como pude ter essa ideia, com o agravante de que jamais fui sonâmbula, mas eu mesma achava aquilo esquisito na época, e não impediu que eu me visualizasse claramente chupando metal e que, terrorizada, durante um certo tempo, pedisse à minha mãe que, por favor, por favor, por favor, guardasse o objeto em algum esconderijo, de preferência em um lugar diferente cada vez, para que me fosse impossível encontrá-lo. Minha imaginação, como se vê, sempre galopou por conta própria, e minha maravilhosa mãe a sentia muito séria, e prometia guardá-lo bem guardado. Entendia as crianças de um jeito mágico, e agora penso que é provável que ela tivesse ideias semelhantes quando pequena, porque também tinha a cabeça nas nuvens. E é assim que começa o livro dela, falando dela e da mente dela. Tem um episódio, uma parte aqui nesse livro que ela fala que ela está indo para um restaurante encontrar uns amigos e ela fala o que acontece dentro da mente dela nesse período da casa dela até o restaurante, que é mais ou menos 20 minutos. O que acontece dentro da mente dela. Eu achei estranho. Praticamente ela escreve um livro saindo da casa dela até chegar nesse restaurante, de tão longe que a cabeça dela vai. Eu achei isso sensacional. Ela fala, né, de que as pessoas que não têm esse tipo de criatividade, que são pessoas muito certinhas, muito sérias, é muito pouco provável ter essa veia da arte, né? Veia de escrever um livro, de fazer não que a prática não possa levar a isso, mas
para ela é natural ser assim, é natural pensar dessa maneira. Ela não tem que se esforçar para ser assim, né? E eu concordo com ela, porque eu, eu acho que mesmo para ter uma mente criativa como ela cita aqui, como ela conta aqui, dela e de outros autores, eu acho que a cabeça tem que ser muito diferente da nossa. Tem que ser as pessoas muito racionais, eu acho que não entram nesse campo de criatividade como essas pessoas que ela falou aqui, que ela descreve aqui. Não só essas, eu estou falando dessas porque é o que ela cita aqui, né? Mas outras pessoas que talvez a gente conheça que tenha tanta criatividade, a cabeça delas, elas têm uma imaginação ali que vem de um lugar que é só delas, que é da mente delas. Elas são assim. E até ela tem uma parte aqui também que ela cita uma outra, acho que é uma escritora, agora eu não me lembro direito, acho que era uma escritora, que ela vai fazer um tratamento, né, porque ela tem, a cabeça dela, ela tem uns distúrbios, só que dela é grave, eu acho que é esquizofrenia, alguma coisa assim. E ela tem medo de tomar remédios e se tornar uma pessoa normal, normal, né, assim, sem essa mente dela, que ela acha que é tão diferente, e perder o lado criativo dela, não conseguir mais escrever, não conseguir mais se dedicar a escrever um livro como ela fazia até esse momento, né. E eu achei essa reflexão muito interessante, que eu achei que é verdade, né. Vai tirar isso dela, ela vai continuar sendo a mesma? A cabeça dela talvez faça com que ela se sinta um pouco mal, né, por ser assim, por ter ataques ou por ter uma vida um pouco mais difícil, né, do que as outras pessoas, mas ela tem um lado que ela, escreve muito bem, que ela gosta do que ela faz ali. Será que ela se tratando isso não vão tirar isso dela? Bom, já falei bastante desse livro aqui, espero que vocês leiam. Eu achei que vou ler novamente, porque eu acho que passou muita coisa aqui que eu li e em uma releitura com certeza vai ganhar muito mais. E vou ler o próximo livro dela também. Ela tem outro livro também que é bem famoso, que agora eu não me lembro mais o nome, mas que eu estou adorando. Ah, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Também vou ler esse livro, vou vir aqui falar para vocês sobre ele. Acho que vou ler esse ano ainda. E no final do livro, ela deixa todos os livros que ela citou aqui, ela deixa no final do livro, que é para quem gosta de ler. Isso aqui é uma pirâmide literária, você vai querer ler todos esses livros que ela deixou escrito aqui. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu queria falar, que eu quase ia deixando sem. Ela vai falar de uma história que aconteceu com ela, de uma fã que acompanhou ela durante a vida dela praticamente toda. Ela queria ser a Rosa Monteiro. E o final é tão emocionante, é tão bonito. No começo dá um pouco de medo, né? Porque existem fãs malucos por aí, né? Que a gente sabe o que acontece com alguns. Mas essa fã aqui, ela tem um desfecho diferente, completamente diferente. E é muito interessante, é muito. Como tudo que tem nesse livro, é tudo muito interessante. Eu vou ficar falando tudo muito interessante aqui várias vezes, porque é realmente interessante, maravilhoso. Para quem gosta de saber sobre o processo criativo de autores, gosta de saber sobre a vida deles. Acho que eu já falei que eu gosto desse tipo de livro, de saber mais sobre a biografia de autores, principalmente aqueles que eu gosto. Vocês não podem deixar de ler esse livro. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo para vocês. Se vocês quiserem comprar através do meu link, vocês estão ajudando o canal com uma pequena contribuição. E se vocês também clicarem no like e se inscreverem no canal, também estarão ajudando o canal a crescer e eu vir aqui fazer mais conteúdo para vocês. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!